conectados a Deus. Deve ter outras coisas na sua vida superiores a Deus, melhor do que Deus, mais importante do que o Senhor Deus. Então, para estes, as dores iam se multiplicar. Por quê? Porque sem Deus, irmãos, só Ele que tem o poder de nos livrar dos sofrimentos, e principalmente o sofrimento eterno, daqueles que não herdarem a vida eterna, a salvação proposta pelo Senhor. E Ele diz: eu não ofereço as suas libações de sangue, jamais, e nem tomo os seus nomes nos meus lábios, ou seja, tudo aquilo que era uma afronta contra Deus, outras coisas tidas como credo religioso, como Deus, ou como um ser superior que pudesse ajudar, que não fosse Deus, Davi nem sequer mencionava o seu nome, pelo temor que ele tinha diante de Deus, o amor que amava a Deus. Depois ele faz aqui uma confissão, irmãos, que nós cantamos agora: és minha porção. Não é isso que cantamos no coro do hino passado? Então, o que é porção, irmãos? Porção é uma parte que a pessoa alcança e tem direito sobre o uso daquilo que lhe pertence. Então dizia: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Esta herança, irmãos, não é herança aqui da terra, uma propriedade, um dinheiro, alguma coisa, não. Porque o que é da terra fica na terra. A herança que ele se refere aqui é na glória eterna dos céus, na habitação de Deus. E ele diz então que a porção da sua herança, ou seja, a parte que lhe cabia, que lhe competia, era o Senhor. Então não tinha e não tem herança maior, de maior poder do que o Senhor. Ele é a nossa herança. Nós herdamos, irmãos, o Senhor Deus na qualidade de filhos, porque Ele nos adotou. E agora então nós temos o Senhor Deus como sendo o que herdamos do saldo de todo este viver no mundo, que um dia será destruído. Nós herdamos o nosso Deus na sua glória eterna. Ele é a porção. E diz aqui: Ele é a porção da minha herança e do meu cálice. Que cálice é esse, irmãos? Os irmãos, vejam uma coisa: este cálice aqui não é um cálice de um material qualquer para se beber água, beber algum líquido, não é isso. Este cálice ele tem uma conotação diferente. O cálice, irmãos, é aquilo que pertence a cada um, que recebe a cada um durante o seu viver. Se a pessoa creu no Senhor, foi fiel a Deus, o seu cálice, ou seja, aquilo que lhe pertence, é de bênção, de bondade, de amor, de misericórdia e de salvação. Aqueles que não creram no Senhor ou que foram infiéis, o seu cálice é cálice de sofrimento, de amargura, e é o sofrimento eterno, não nos céus, mas no inferno, que será a habitação eterna dos pecadores que não conheceram e não aceitaram o Senhor, junto com o príncipe das trevas. Este é o cálice que é considerado também para nós, que o Senhor chamou como sendo o resultado da segunda morte. A primeira morte nós temos, irmãos, que todo mundo morre. Ninguém nasceu para viver sempre. Mas a segunda morte que fala aqui, irmãos, é sobre o aspecto espiritual, ou seja, aqueles que foram ressuscitados com Cristo, que receberam a vida que está nela, a vida eterna. Estes não podem perder, porque os que perderem, então eles passam a ter a segunda morte, ou seja, a morte para nunca mais aparecerem perante Deus. Os que morrem na primeira morte terão
ressurreição. Segunda morte não. A segunda morte, irmãos, é para o sofrimento eterno. Este é o cálice dos pecadores, dos ímpios, dos que se desviam da fé e da graça, que deixam de amar a Deus, que está sobre tudo, que é a sua porção, e buscam agora a porção deste mundo, de pecado, de orgias, de maldade, de violência, de tudo aquilo que é mal, origem do pecado. Estes, os seus cálices, são o sofrimento eterno. Nós também tínhamos o nosso cálice, resultado do pecado que nós tínhamos. Mas Jesus Cristo bebeu o nosso cálice, levou sobre si a nossa culpa e a nossa condenação, e na cruz ele venceu e ele bebeu o que nos cabia de beber. O nosso cálice era de sofrimento eterno, porque éramos pecadores. Mas agora Jesus bebeu este cálice nosso e deixou, irmãos, o nosso cálice, que é um cálice de bênção, de amor, de bondade, de misericórdia, e o resultado é a glória eterna nos céus. Esse é o benefício que alcançamos do Senhor. Depois ele diz assim também, Davi, faz uma comparação e diz: as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Herança por quê? Quem recebeu a herança foi o Senhor Jesus. O Senhor Deus deixou que ele era filho unigênito, único filho, herdeiro de todas as coisas. Mas quando ele aceitou, irmãos, dar a vida para resgatar o homem e chamar como seus irmãos, ele dividiu a sua herança. Deixou de ser unigênito, ou seja, único, para ser o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Dividiu a sua herança. E na divisão da sua herança, coube para nós, irmãos, uma herança formosa, uma herança maravilhosa, uma herança, irmãos, que vamos gozar dela no reino dos céus. Olha, irmãos, Davi não tinha professor, não fez faculdade, não fez teologia. Davi não viveu junto com grandes mestres daquele tempo, pensadores, não. Mas o Espírito de Deus, pela sua comunhão com Deus, lhe revelava estas coisas. Veja, irmãos, o que ele escreve aqui é muito profundo. Quando ele fala que as linhas caem em lugares deliciosos, o que quer dizer isto? É que aquele tempo, irmãos, divisão de uma herança se dividia com linhas, ou seja, como se fosse, por exemplo, uma pessoa que tinha um terreno quadrado, e ia dividir aquilo em 4 filhos, por exemplo. Então a divisão consistia assim: puxa uma linha do meio até o meio longe, depois uma transversal, ficariam 4 partes. Então tinha a primeira linha, depois a segunda linha, a terceira e a quarta. Cada um receberia o conteúdo que estava dentro daquela linha. Então tinha uns que na primeira linha receberam uma terra boa, uma terra produtiva, um lugar maravilhoso. Outros na segunda linha já não. Outros que na terceira era um lugar cheio de pedras, de coisas ruins, que não servia, não produzia nada. Outro pior. Mas nessa divisão ele comparava que a linha que cabia a ele era em lugares deliciosos. Esta linha que coube a nós é a graça do Filho de Deus. Bem-aventurado quem alcançou esta linha, um lugar delicioso. Delicioso por quê? Porque aqui se manifesta as delícias do reino de Deus, a sua palavra, as suas virtudes, os seus dons, a misericórdia, a bondade, a atenção de Deus ao seu povo, se manifesta pela graça do seu Filho, de Jesus Cristo, que nos cobriu. Estamos na graça do Filho de Deus. As linhas que coube a nós, irmãos, são deliciosas, maravilhosas. Dentro da graça do Senhor nós temos paz, nós temos virtude, temos os olhos de Deus sobre nós, e o resultado de tudo isso não é aqui na terra, não, é na glória eterna dos céus.
Por isso que no hino nós cantamos, és minha porção. Quem está aqui hoje e puder dizer, o Senhor é a minha porção. Qual é a tua porção, irmão? Qual é aquilo que mais colocas o teu coração e tens mais amor? Naquilo que vem de Deus, dos céus, ou naquilo que tem na terra? Sua casa, seu terreno, sua propriedade, seu dinheiro, seu carro, as riquezas da terra. Essa tua porção, ela está aqui, não vai sair da terra. Você, uma hora também vai embora e ela fica aqui. Mas a porção dos crentes que estão aqui, que tem certeza de vida eterna, a sua parte não está aqui, está guardada no reino dos céus, querido.